ideia à raiz, que é constituída por David Maciel, o Eduardo Abrantes e o José Baião, e também com o apoio da Francisca Patrícia. Vamos então ter esta sessão, vamos cerca de uma hora, e penso que todos vamos gostar. No final temos uma meia hora livre, ou um pouco mais, para dizer as coisas que eu puder, como é que estou. Muito obrigado a todos. Olha o beijinho de ontem. Boa tarde a todos. Nós vamos fazer este primeiro programa sobre música e poesia, em que vamos ter como convidado muito especial uma figura universal da língua portuguesa, e espero que neste podcast primeiro vamos gravar uma assistência, que é ótimo, e com uma plateia recheada. Espero que se entretenham, que se divirtam e que saiam daqui bastante desassossegados. Infelizmente, a administração ainda não teve a possibilidade de gravar o genérico do programa, de maneira que vamos ter que tocar ao vivo. O meu companheiro locutor David Maciel, eu sou o Eduardo Abrantes. Então, vamos receber agora o nosso convidado. Já devem ter. Já desconfiam com certeza de quem é. Foi uma surpresa para nós e uma enorme responsabilidade recebê-lo neste espaço como o primeiro participante convidado nesta nova programação, neste conjunto de programas que vamos realizar. Vamos convidar para se aproximar, uma vez que ele está na sala de espera impaciente já há bastante tempo, o Sr. Fernando Pessoa. Ele está um bocado emocionado por ter sido o primeiro. E nós também. Boa tarde.
Sou pessoa. Tudo bem. É aqui, sim. Tem o seu microfone para lhe dar voz, uma vez que tem muitas vozes. Eu não estou muito familiarizado com estas tecnologias. Podcast, microfones. Isto, há 88 anos era um bocadinho mais de viva voz. Enfim, mas eu espero poder corresponder a esta vossa iniciativa, a este vosso programa, e vou dar o meu melhor. E de maneira que, com este título, eu decidi uma coisa. Sim, diga. Não vir cá em nome do Fernando Pessoa, mas em nome do Bernardo Soares. Eu venho em representação do Bernardo Soares. O seu outro. Um seu outro. Um dos outros. Dos outros. Beber um bocadinho de água, porque isto, a eternidade faz muita sede. Exatamente. Veio do Martinho. Isso é logo à noite. É logo. Que é outra água. Aquela água tépida. Bom, meus queridos amigos, eu quero agradecer este convite para estar aqui numa sessão que, de facto, para mim vai ser uma surpresa. Não sei o que é que irá acontecer, enfim, é um desassossego, mas, enfim, falando do Fernando Pessoa, de facto, tem-se escrito, tem-se dito, isso tem-se comentado e feito muitos estudos do Fernando Pessoa, sobre o Fernando Pessoa, alguns até muito bons, sim. Mas também, às vezes, fica no ar muita dúvida, até talvez uma certa ambiguidade relativamente à vida e à obra, e nesse aspecto eu devo dizer que a culpa também é minha, porque eu escrevi certas coisas que às vezes não se digerem bem, e de maneira que... Desassossego, portanto. Sim, são um desassossego, aliás, um desassossego interior, de maneira que responder à pergunta quem é Fernando Pessoa, quem sou eu afinal, às vezes é um bocado difícil, até eu tenho dificuldade, mas eu tenho aqui uma obra que eu acabei de escrever já há algum tempo. Digamos, é uma espécie de romance, uma cronologia sem factos, um livro com muitos fragmentos, que não tive tempo para ordená-los, e que, na realidade, responde muito a essas questões. Não vêem daí? É falta de vista. Esta plateia já tem assim, isto um bocado avançada na idade. Isto é o manuscrito, isto é o original. Posso ver. Acho que aqui na FNAC já tem outras versões. Depois é uma questão no final de perguntarem, porque vale a pena. E este livro, como eu vos dizia, ou neste livro, eu respondo a muitas questões sobre a minha identidade, sobre a cultura, sobre a religião, sobre a sociedade, as crises, enfim, um sem número de coisas que, de certa forma, até talvez possam ajudar um pouco aqui a nossa conversa, não sei. Esperemos. Porque isto não foi nada combinado, vai ser uma dificuldade, mas pode ser que eu encontre aqui algumas respostas às vossas questões. Aliás, respondendo à primeira questão sobre quem sou eu afinal, e eu escrevi às páginas tantas isto, quer dizer, o Bernardo Soares. Não sei quem sou, que alma tenho. Quando falo com sinceridade, não sei com que sinceridade falo. Sinto crenças que não tenho e levam-se-me ânsias que repudio. A minha perpétua atenção sobre mim perpetuamente me aponta traições de alma a um caráter que talvez eu não tenha, nem ele julga que eu tenha. É um caráter. Sinto-me múltiplo. Sou como um quarto com inúmeros espelhos fantásticos que torcem para reflexões falsas uma única anterior realidade que não está em nenhuma, está em todas. Sinto-me vários seres. Sinto-me viver vidas alheias em mim, incompletamente, como se o meu ser participasse de todos os homens. Sem simbolismos. Quem sou eu, afinal? Ou seja, uma filosofia do outro si próprio.
Sim, posso, como eu escrevi, posso imaginar de tudo, porque não sou nada. Se fosse alguma coisa, não poderia imaginar. A única realidade para mim são as minhas sensações. Eu sou uma sensação minha. Portanto, nem da minha própria existência estou certo. Falemos então de algo mais concreto e real. Fale-nos do seu tempo. Do tempo que afinal é um tempo de todos os tempos. Bom, olha, David... Daciel. 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 Sim, sim. É um nickname. É o nickname, sim. E o amigo é? Dudu. Dudu. Ou Dindim. Ou Dudas. Fica ao seu critério. Também tem heterónimo. Exatamente. Está bonito. Está bem? Está bem, isto hoje em dia, digamos, é tudo por nicknames, diminutivos. Exatamente, estou habituado a isso. Mas, meu caro Daciel, Daciel. eu nasci num tempo em que a maioria dos jovens haviam perdido a crença em Deus. Pela mesma razão que os seus maiores a haviam tido sem saber porquê. E então, porque o espírito humano tende naturalmente para criticar porque sente e não porque pensa, a maioria desses jovens escolheu a humanidade para sucedâneo de Deus. Pertence, porém, àquela espécie de homens que estão sempre na margem daquilo a que pertencem. Nem veem só a multidão de que são, senão também os grandes passos que há ao lado. Por isso, nem abandonei Deus tão amplamente como eles, nem aceitei nunca a humanidade como sua substituição. Considerei que Deus, sendo improvável, poderia ser. Podendo, pois, dever ser adorado, mas que a humanidade, sendo uma mera ideia biológica e não significando mais que a espécie humana, não era mais digna da adoração do que qualquer outra espécie animal. Este culto da humanidade, com os seus ritos de liberdade e de justiça, de igualdade, pareceu-me sempre uma revivescência dos cultos antigos, em que os animais eram como deuses e os deuses tinham cabeça de animais. Eu recebi agora uma mensagem da administração indicar que fizesse voz de intelectual, portanto vou mudar um bocado o meu registro. Isto é um programa sério. Disse há pouco e vou tentar produzir. Sinto-me viver vidas alheias em mim, incompletamente, como se o meu ser participasse de todos os homens. Mas isso não é um modo de ser um outro dentro de si, participando de um destino coletivo. Desconhecer-se conscientemente, eis o caminho, caro Dudu. E desconhecer-se conscienciosamente é o emprego ativo da ironia. Nem conheço coisa maior nem mais própria do homem, quer veras grandes, que a análise paciente e expressiva dos modos de nos conhecermos. Isto é um telemóvel, meu amigo. Telemóvel? Telemóvel, sim. Mas não se cala. Os cumprimentos de Bernardo Soares. Eu próprio, caro Dindim, não sei se este eu que vos exponho realmente existe ou é apenas um conceito estético e falso de mim próprio. Ou seja, uma encenação. Vivo-me esteticamente em outro. Esculpi a minha vida como uma estátua de matéria alheia ao meu ser. Às vezes, não me reconheço. Tão exterior me pus a mim e tão de modo puramente artístico empreguei a minha consciência de mim próprio. Quem é você, Dudu, por detrás dessa aparência? Vocês têm tendência a... Não sei, meu caro Dudu. Deve ser alguém. E se não busco viver, agir, sentir, é querer-me para não perturbar as linhas feitas de minha personalidade suposta. Quero ser tal e qual quis ser e não sou. Quero ser uma obra de arte, da alma pelo menos, já que do corpo não posso ser, é evidente.
Por isso me esculpi em calma e alinhamento e me pus em estufa, longe dos ares frescos e das luzes brancas, onde a minha artificialidade, flor absurda, floresça em afastada beleza. Olha, e que sentido tem a vida, do ponto de vista metafísico, se ela não se explica senão pelo sonho? Eu nunca fiz só sonhar, meu caro Graciano. Nunca. Tem sido esse apenas o sentido da minha vida. Nunca tive outra preocupação verdadeiramente, senão a minha vida interior. Acredito. As maiores dores da minha vida esbatem-se-me quando, abrindo a janela para dentro de mim, pude esquecer-me na visão do seu movimento. Nunca pretendi ser senão um sonhador. A quem me falou de viver, nunca prestei atenção. Pertenci sempre ao que não está onde estou e ao que nunca pude ser. Tudo o que não é meu, por baixo que seja, teve sempre a poesia para mim. Então, a poesia foi sempre algo que não lhe pertencendo, como diz, amou. Nunca amei senão coisa nenhuma. Nunca desejei senão o que nem podia imaginar. À vida, nunca pedi senão que passasse por mim sem que a sentisse. Do amor apenas exigi que nunca deixasse de ser um sonho longínquo. Nas minhas próprias paisagens interiores, e reais todas elas, fui sempre longínquo que me atraiu. Sempre. Sim. O fundo da sala, o horizonte, o mar, quase na distância das minhas paisagens sonhadas. Tinha uma doçura de sonho em relação a outras partes da paisagem. Para o homem vulgar, sentir é viver. E pensar é saber viver. Para mim, pensar é viver e sentir não é mais do que o alimento de pensar. Interessante. A religião, ou mais genericamente a crença, que lugar ocupa na sua vida? Olha, Graciano, eu pertenço a uma geração que herdou a descrença no cristianismo e que ficou em si numa descrença em todas as fés. Os nossos pais tinham ainda o impulso credor que transferiam do cristianismo para outras formas de ilusão. Uns eram entusiastas da igualdade social, outros eram enamorados só da beleza, outros tinham fé na ciência e nos seus proveitos. E havia outros, que mais cristãos ainda, iam buscar ao Oriente e ao Ocidente outras formas religiosas com que antes tivessem a consciência, sem elas oca, de meramente viver. Acho então que a humanidade tem encontrado na fé o meio de se conhecer a si própria. Repare o que eu escrevi, não me lembro a página. Trazem-me a fé como um embrulho fechado numa salva alheia. Querem que a aceite, mas que o abra, que não a abra. Trazem-me a ciência como uma faca num prato com que abrirei as folhas de um livro de páginas brancas. Trazem-me a dúvida como pó dentro de uma caixa. Mas para que me trazem a caixa se ela não tem senão pó? Pó. Cinza e nada. Disse um dia, quem tem Deus não tem tédio. Recorda-se? Sim, muito bem. A presença do divino é um meio de nos conciliarmos connosco próprios. O tédio. Falou do tédio. Tédio. Todas as coisas são, até às suas raízes do mistério, da cor do meu tédio. O tédio é talvez, e no fundo, a insatisfação da alma íntima por não lhe termos dado em criança a desolação da criança triste que intimamente somos por não lhe termos comprado o boneco divino. É talvez a insegurança de quem precisa mão que o guie e não sente no caminho negro da sensação profunda, mais que a noite ser ruído de não poder pensar, a estada sem nada de não saber sentir. O tédio é a falta de mitologia. A quem não tem crenças, até a dúvida é impossível.
Até o ceticismo não tem força para desconfiar. Sim, o tédio é isso. A perda pela alma da sua capacidade de se iludir, a falta no pensamento da escada inexistente por onde ela sobe à verdade. Profundo, profundo. É, de certa forma, a medida de nos podermos achar no que projetamos, sem que haja a tal dispersão de que fala o poeta, seu amigo Mário de Sá Carneiro. Magnífico poema esse, de expressão. Foi o poema de abertura da revista Orfeu, da última revista Orfeu. Exatamente, sim, sim. E reza assim. Coincidência, ando a reler as obras do Sá Carneiro, vou tentar acompanhar. Vamos lá ver. Vamos lá ver se eu acerto, caros amigos. Perdi-me dentro de mim, porque eu era um labirinto, e hoje, quando me sinto, é com saudades de mim. Passei pela minha vida um astro doido a sonhar, a ânsia a ultrapassar. Nem dei pela minha vida, o domingo de Paris lembra-me o desconhecido que sentia comovido. Os domingos de Paris que sentia comovido. Os domingos de Paris, porque o domingo é família, é bom estar, é singeleza, e os que olham a beleza não têm onde estar em família, e os que olham a beleza não têm onde estar em família. Muito bom, Fernando. Estamos muito surpreendidos. Reparou na reação da assistência. Nós não sabíamos destas suas qualidades. Foi a primeira vez que isso. Olha, muito bem. Pensámos que tenha andado a fazer karaoke, mas afinal... Bom. Não, eu. Diga. Não, karaoke não. Eu moro ali perto do CCB e de vez em quando dou lá uma saltada, como não preciso pagar dinheiro, não preciso de código de barras, essas coisas. E tenho ouvido umas coisas e pronto, ficou-me alguma. Ok. Foi uma coisa na memória. Foi uma escola. Pronto, espero que o Sá Carneiro não fique a gastar comigo. Não, penso que ele vai ficar radiante. Lá de onde ele está. Foi uma experiência interessante. Exatamente. Não estava à espera. E saiu-se muito bem à primeira. Que é raro. Maravilha. Primeira e a segunda e a quinta. Tem futuro. Hoje é mais quinta. Vou voltar à voz de intelectual. E quanto à... Prosseguindo aqui a nossa conversa,
E quanto à arte, é possível haver uma definição satisfatória de arte? A arte, escrevi eu às páginas tantas, é um esquivar-se a agir ou a viver. A arte é a expressão intelectual da emoção, distinta da vida, que é a expressão volitiva da emoção. O que não temos, ou não usamos, ou não conseguimos, podemos possuí-lo em sonho. E é com esse sonho que fazemos a arte. Outras vezes a emoção é tal ponto forte que, embora reduzida à ação, a ação que se reduziu não a satisfaz. Mas a emoção que sobra ficou inexpressiva, inexpressa na vida, de forma a obra de arte. Assim, há dois tipos de artista. O que exprime o que não tem e o que exprime o que sobrou do que teve. Muito bem, sim, senhor. A arte serve de fuga para a sensibilidade que a ação teve que esquecer. A arte é a gata borralheira que ficou em casa porque teve que ser. Este é o sorriso intelectual. E em que consiste a literatura? A literatura consiste num esforço para tornar a vida real. Como todos sabem, ainda quando agem sem saber, a vida é absolutamente irreal na sua realidade direta. Os campos, as cidades, as ideias são coisas absolutamente fictícias. Filhas da nossa complexa sensação de nós mesmos, são intransmissíveis todas as impressões, salvo se as tornamos literárias. Exatamente, sim. E apesar de tudo, de todo o nosso empenho, pessoal e coletivo, nada altera o nosso destino. Talvez o meu destino seja eternamente ser guarda-livros. E a poesia ou a literatura, uma borboleta que, pousando na cabeça, me torna tanto mais ridículo quanto maior for a sua própria beleza. Escrever é esquecer, cara da cielo. A literatura é a maneira mais agradável de ignorar a vida. Mas toda a escrita é uma forma de refúgio. Enfim, eu escrevo Hesitou. porque esse é o fim, o requinte supremo, o requinte temperamentalmente ilógico da minha cultura de estados de alma. O que escrevo e que reconheço mal pode também dar uns momentos de distração de pior a um ou a outro espírito magoado ou triste. Tanto me basta ou não me basta, mas serve de alguma maneira. E assim é toda a vida. Disse também que escrever é admitir que a imperfeição... Calado. Calma. Calado. Não, calado em geral. Calado seria a perfeição. Escrito imperfeiçoa-se. Por isso escrevo, para mentir a mim próprio, para atrair a minha própria teoria. Se escrevo o que sinto, é porque assim diminuo a febre de sentir. O que confesso não tem importância, pois nada tem importância. Faço paisagens com o que sinto, faço férias das minhas... Estas tecnologias com as quais nós estão familiarizados. Faço férias das minhas sensações. Ok. E o ato de escrever pode conduzir-nos a um lugar desconhecido ou inesperado? Olha, eu devo confessar, sou em grande parte a mesma prosa que escrevo. Interessante. Desenrolo-me em períodos e parágrafos, faço pontuações e na distribuição desencadeada das imagens visto-me como as crianças, de rei com papel de jornal ou no modo como faço ritmo de uma série de palavras como os loucos. E acima de tudo estou tranquilo, como um boneco de serradura que, tomando consciência de si mesmo, abanasse de vez em quando a cabeça para que o guiso no alto do boné do bico, parte integrante da mesma cabeça, fizesse soar qualquer coisa. Vida tinida de morto, aviso mínimo ao destino.
Quando escrevo, visito-me solenemente. Tenho salas especiais reportadas para mim, em interstícios de figuração, onde me deleito analisando o que não sinto e me examino como a um quadro na sombra. Muito bem. A palavra é o elemento preponderante ou serão antes as sensações? As palavras são para mim coisas tocáveis, sereias, visíveis, sensualidades incorporadas. Talvez porque a sensualidade real não tem para mim interesse de nenhuma espécie, nem sequer mental ou de sonho. Transmude-se-me o desejo para aquilo que em mim crio ritmos verbais ou escuta de outros. Na prosa se engloba toda a arte. Em parte porque na palavra se contém todo o mundo, em parte porque na palavra livre se contém toda a possibilidade de a dizer e pensar. Não quis interromper o vosso diálogo há pouco, mas do que afirmou, fiquei com a ideia de que a arte não se afirma plenamente na realidade. Como se chama, desculpe? Francisca. Francisca Patrício. Muito obrigado pela sua intervenção, muito pertinente. É verdade, sim, é verdade. A arte, repare, a arte mente porque é social. E só há duas formas de arte. Uma que se dirige à nossa alma profunda, a outra que se dirige à nossa alma atenta. A primeira é a poesia, o romance a segunda. Uma pretende dar-nos a verdade por meio de linhas verdadeiramente regradas que mentem à inerência da fala. A outra pretende dar-nos a verdade por uma realidade que todos sabemos bem que nunca houve, Francisca. É como naquele poema do Álvares de Campos, Realidade. Ah, magnífico! Tento reconstruir na minha imaginação quem eu era e como era quando aqui passava. Há 20 anos. Não me posso lembrar. O outro que aqui passava, então, se existisse hoje, talvez se lembrasse. Há tanta personagem de romance que eu conheço melhor por dentro do que se eu mesmo, que há 20 anos passava aqui. Sim, o mistério do tempo. Sim, o não se saber nada. Sim, o termos todos nascido de acordo. Sim, tudo isso. Outra forma de dizer. Muito bem, Francisco. Muito obrigado. Muito a propósito. Pela sua participação. Vejo que acompanha a obra do Fernando. Bom, então, passados quase 88 anos sobre a sua morte, como vê o mundo de hoje? Na vida de hoje, o mundo só pertence aos estúpidos, Ai, ai. aos insensíveis e aos agitados. Eu vou ler o que escrevi a páginas tantas. O direito a viver e a triunfar conquista-se hoje quase pelos mesmos processos porque se conquista o internamento no manicômio. A incapacidade de pensar, a amoralidade e a hiperexcitação. O único modo de estarmos de acordo com a vida é estarmos em desacordo com nós próprios. O absurdo é divino. Ora, isto é. Perante uma certa desordem do mundo, perigosamente ameaçadora da independência e da liberdade, os povos que ainda não terão tomado consciência desse perigo, o que será que os governos dos regimes democráticos dão a sensação de estarem paralisados? Bem, eu vivi num regime não democrático, é o parte da vida. Mas olha, o governo do mundo, repare, começa em nós mesmos. Não são os sinceros que governam o mundo, nem os insinceros. São os que fabricam em si uma sinceridade real por meios artificiais e automáticos. Essa sinceridade constitui a sua força. E é ela que irradia para a sinceridade menos falsa dos outros. Saber iludir-se bem é a primeira qualidade do estadista.
Só aos poetas e aos filósofos compete a visão prática do mundo, porque só esses é dado não ter ilusões. O mundo é de quem não sente, e essa projeção de sexualidade é essencialmente o atravessarmos no caminho alheio, os turvar, ferir, esmagar os outros, conforme o nosso modo de agir. É claro, exatamente. Muito bem, sim, senhor. Existe, no sentido prático da organização da sociedade e do desenvolvimento da civilização, por assim dizer, que se sobrepõe aos valores essenciais do humano. O exemplo máximo do homem prático, porque reúne a extrema concentração da ação com a sua extrema importância, é do estratégico. Toda a vida é guerra e a batalha é, pois, a síntese da vida. Ora, o estratégico é o homem que joga com vidas como o jogador de xadrez com peças de jogo. Que seria do estratégico se pensasse que cada lance do seu jogo põe noite em 1000 lares e mágoa em 3000 corações? Que seria do mundo se fôssemos humanos? Se o homem sentisse de veras, não haveria civilização. Eu sei que isto é polémico. Mas para alguns autores há um retrocesso civilizacional expresso na decadência de modelos e de referências éticas da sociedade. Olha, eu escrevi o seguinte: desde o meio do século XVIII que uma doença terrível baixou progressivamente sobre a civilização. 17 séculos de aspiração cristã constantemente iludida. 5 séculos de aspiração pagã perenemente postergada. O catolicismo que falira como cristismo. A renascença que falira como paganismo. A reforma que falira como fenómeno universal. O desastre de tudo quanto se sonhara. A vergonha de tudo quanto se conseguira, a miséria de viver sem vida digna que os outros pudessem ter connosco, a sem vida dos outros pudéssemos dignamente ter. Pergunto, revolucionário ou reformista? Qual destes introduz uma mais profunda e duradoura correção na forma e organização de viver? Revolucionário ou reformador? O erro é o mesmo. O erro é o mesmo. Impotente para dominar e reformar a sua própria atitude para com a vida, que é tudo, ou sem, ou o seu próprio ser, que é quase tudo, o homem foge para querer modificar os outros e o mundo externo. Todo revolucionário, todo reformador é um invadido. Combater é não ser capaz de combater-se. Reformar é não ter emenda possível. O homem de sensibilidade justa e reta razão, se acha preocupado com o mal e a injustiça do mundo, busca naturalmente emendá-la. Primeiro, naquilo em que ela de mais perto se manifesta. E encontrará isso em seu próprio ser. Levar-lhe-á essa obra toda a vida. Toda a vida. Provavelmente. Tudo para nós está em nosso conceito do mundo. Modificar o nosso conceito do mundo é modificar o mundo para nós. Isto é modificar o mundo, pois ele nunca será para nós, senão o que é para nós. Parece-me claro. Sim, sim. Aquela justiça íntima pela qual escrevemos uma página fluente e bela, aquela reformação verdadeira pela qual tornamos a vida à nossa sensibilidade morta, essas coisas são a verdade. A nossa verdade, a única verdade. Mas também não se poderá dizer que há uma verdade verdadeiramente objetiva, a verdade do mundo. O mais que há no mundo, cara Francisca, é paisagem. Molduras que enquadram sensações nossas, encadernações do que pensamos. E o que quer que seja a paisagem colorida das coisas e dos seres, os campos, as casas, os cartazes, os trajos, quer seja a paisagem cor das almas monótonas, subindo o momento, é a superfície em palavras velhas e
gestos gastos, descendo outra vez ao fundo na estupidez fundamental da expressão humana. Essa que é essa. Para Jean-Paul Sartre, estamos condenados a ser livres. Essa liberdade necessária que, apesar de tudo, temos de conquistar tal, não nos eximirá de uma certa escravatura. A escravatura é a lei da vida. Ai, ai. E não há outra lei, porque esta tem de cumprir-se sem revolta possível, sem refúgio que achar. Uns nascem escravos, outros tornam-se escravos e outros a escravidão é dada. O amor covarde que todos temos à liberdade, que se a tivéssemos estranharíamos por nova, repudiando-a, é o verdadeiro sinal do peso da nossa escravidão. Eu mesmo, que desejaria a cabana ou a caverna onde estivesse livre da monotonia de tudo, que é de mim, ousaria eu partir para essa cabana ou caverna, sabendo por conhecimento que, pois que a monotonia é de mim, a haveria sempre de ter comigo? Eu mesmo, que sufoco onde estou e porque estou, onde respiraria melhor se a doença é dos meus pulmões e não das coisas que me rodeiam? É um verdadeiro desassossego, realmente. Então a liberdade só pode ser alcançada dentro de certos condicionalismos? Evidentemente. A liberdade é a possibilidade de isolamento. És livre se podes afastar-te dos homens sem que te obrigue a procurá-los, a necessidade de dinheiro, ou a necessidade gregária, ou o amor, ou a glória, ou a curiosidade que no silêncio e na solidão não podem ter alimento. Se te é impossível viver só, nasceste escravo. Podes ter todas as grandezas do espírito, todas da alma. És um escravo nobre ou um servo indulgente. Não és livre. E não está contigo a tragédia, porque a tragédia de nasceres assim não é contigo, mas do destino, para si somente. Ai de ti, porém, se a opressão da vida ela própria te força a ser escravo. Ai de ti, se tendo nascido liberto, capaz de te bastares e de te separares, a penúria te força a conviveres. Ai de ti, caro da Ciel. Ai de ti, Dudu. Ai de vós. Sim, senhor. Ai de vós. Parece que não apenas a economia, mas também os valores da civilização passam por uma crise marcante. Devemos todos temer pelo futuro de um regime que tanto custou edificar durante décadas. Esperam-nos outra vez grandes convulsões sociais, crises diversas. Vou dizer algo que pode parecer um pouco individualista, um pouco egocentrista. Mas a verdade é que não interessam as grandes convulsões, como a guerra e as crises dos países, enquanto não entram pela nossa casa. Nada nos importa a que portas batem. Isto, que parece que se apoia num grande desprezo dos outros, realmente tem apenas por base o nosso próprio apreço cético por nós próprios. E então? E então, vemo-nos e não nos vemos. Ouvimos-nos e cada um escuta apenas a voz que tem dentro de si. Escreveu o poeta José de Almada Negreiros: a sociedade está podre, já fede e não lhe cheira. O mal só se vê nos outros. Quando o mal é nosso, pegaram-nos. É um mal estranho.
Isto é a crise lamentável. É o poema do seu amigo. Do Mário Sá Carneiro. Do Mário. Então, eu tenho aqui o livro, vou tentar. Ok. Veja lá, não cai. Isto não está bem. Sim, já estou um bocadinho. Vamos ver se desta vez também sai bem. Crise lamentável. Gostava tanto de mexer na vida, de ser quem sou, mas de poder tocar. E não há forma cada vez mais perdida, mais a distância do saber tocar. Viver em casa como toda a gente, não ter juízo nos meus livros, mas chegar ao fim do mês sempre com as despesas pagas religiosamente. Não ter receio de seguir pequenas e convidá-las para dançar nelas. A minha torre é bonita, abre janelas, numa palavra e não fazer mais cena. Não ter receio de seguir pequenas e convidá-las para me pôr nelas. A minha torre é bonita, abre janelas, numa palavra e não fazer mais cena. Um dia para quebrar a rosca nesta engrenagem que empurrando vai. Não mandar telegramas a meu pai, não andar por Paris como uma das moscas. Levantar-me e sair, não precisar de hora e meia antes de vir para a rua, por ter-me isto de viver na lua, perder a fruta das correntes de ar. Não ter receio de seguir pequenas e convidá-las para dançar nelas. A minha torre é bonita, abre janelas, numa palavra e não fazer mais cena. Não ter receio de seguir pequenas e convidá-las para dançar nelas. A minha torre é bonita, abre janelas. Vamos lá ver como é que se acaba. Numa palavra e não fazer mais cenas. A surpresa. Muito obrigado. A surpresa, Fernando Pessoa. Vocês desculpem. Estou sim. Estou. Estou. António. Ai, já me esqueci. Sim, tenho que ir rever as provas da mensagem. Olha, eu estou aqui num podcast. Não sei, é podcast que se chama? Estamos a podcastar, sim. Podes cá estar. Não, não és tu, eu é que posso cá estar. Está bem, eu vou já para aí. Vou já. E rapidamente. Vou já rever as provas do meu único livro, do primeiro meu único livro. Enfim, penso que não haverá mais. Depois, quando abrirem a arca, é fartar. Muito bem. Então, até já, António. Obrigado. Deus. Senhor Fernando Pessoa. Meu amigo António, não é nosso lugar.
Não era amigo do Sr. Era António Ferro. Bom, muito obrigado. Eu agradeço este vosso convite aqui para este. Nós aqui agradecemos a sua presença. Esta primeira sessão. Enfim, espero ter sido bem. Ter estado à altura, não é? Este desassossego. Nós estamos. Agradecemos a vossa participação, as vossas palmas, os vossos sorrisos, o vosso carinho. E aquilo que eu trouxe, Bernardo Soares, foram pequenos excertos do meu livro, Livros de Sossego. Mas vale a pena ler na íntegra. Vale, tem muito mais. Outras coisas, não apenas aquelas foi uma escolha nossa. Muito obrigado. Vamos assim, agradecemos novamente ao Sr. Fernando Pessoa a sua disponibilidade para estar presente e fazer este primeiro programa, que espero que venham a acontecer bastantes mais e que a sua presença se venha a repetir aqui no programa. Queremos agradecer a assistência técnica de Jorge Gonçalves, nosso programa, e uma salva de palmas para ele também. E esperemos que na próxima semana vos surpreendamos novamente com um convidado de mistério. Eu já, perante estas personalidades, fico sempre assim, começo a gaguejar. E pronto, até à próxima semana, no mesmo horário, e muito obrigado a todos.